Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos 3 exemplos de expressões numéricas. Mas antes de nós começarmos a resolução, vamos aqui para o lembrete. O lembrete são regras necessárias para a resolução de uma expressão numérica. Então, se você ainda não sabe essas regras, anota aí num cantinho do seu caderno, do seu fichário, porque é muito importante sabê-las para poder resolver. Se na sua expressão numérica tem sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, primeiro nós vamos resolver tudo que estiver dentro dos parênteses, depois tudo que estiver dentro dos colchetes e por último tudo que estiver dentro das chaves. Em relação às operações, o que nós resolvemos primeiro? Primeiro nós vamos observar se tem potência ou raiz. E aí nós vamos resolver primeiro a potência ou a raiz na ordem que aparecer. Depois nós vamos resolver multiplicação e ou divisão na ordem que aparecer. E por último, somente por último, nós vamos resolver adição e ou subtração na ordem que aparecer. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Não temos sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Não temos potência ou raiz, mas temos aqui, olha, multiplicação. Então, nós temos aqui uma subtração, uma multiplicação e uma adição. O que nós vamos resolver primeiro? Nós vamos resolver primeiro esta multiplicação. Então, permanece o 80, permanece esse sinal de menos e resolvemos. 6 vezes 7, 42 e permanece o mais 5. E agora nós vamos resolver por último, a adição e ou subtração na ordem que aparecerem. Nesse caso, quem aparece primeiro? Olha, a subtração e depois a adição. Então, nós vamos resolver 80 menos 42 dá 38. 38 mais 5 vai ser igual a 43. Resolvido. Vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos parênteses, porém, o que nós temos aqui? Mais 80, mais, menos 60, mais, menos 100. Então, nós temos uma expressão numérica onde envolve números inteiros, porque eu tenho aqui números positivos e números negativos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses parênteses. E como que nós vamos fazer isso? Esse mais 80, ele permanece. Eu preciso colocar o mais aqui? Não, por quê? Porque quando o número está sozinho e ele é o primeiro número aqui na expressão, e ele não tem sinal nenhum, como esse, significa que ele é positivo. Então, ele sendo o primeiro número na expressão e não tendo sinal nenhum na frente aparecendo, significa que ele é positivo, que ele é mais. E agora, para eliminar esse parênteses, o que nós vamos fazer? Regra de sinal. Então, nós vamos fazer mais com menos, menos 60. Feito isso, eliminamos os parênteses. E aqui também, para eliminar esse parênteses aqui, nós vamos fazer mais com menos, menos 100. Eliminamos os parênteses, o que nós vamos resolver? Esta subtração aqui. E aí nós vamos na ordem que aparecem, olha, 80 menos 60, 20, 20 menos 100. 20, esse 20 é positivo. Toda vez que nós temos um número positivo, nós vamos considerar que nós temos mais. Então, é como se nós tivéssemos ali mais 20 reais. E devo 100. O que eu faço? Eu tenho 20 reais, eu devo 100. Eu vou lá, eu pago esses 20 reais, mas eu ainda, olha, vou ficar devendo
80, ou seja, menos 80. Então, toda vez que você vai fazer uma operação de adição ou subtração, onde nós temos números negativos aqui, uma expressão numérica com números inteiros, pensa assim, mais é o que eu tenho de dinheiro, menos é o que eu devo. Então, eu tenho 20, devo 100. Então, eu vou lá, pago e ainda fico devendo, por isso, menos 80. E o nosso terceiro exemplo, nós temos colchetes e nós temos parênteses, além das operações. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Resolver os sinais de associação. Então, primeiro eu vou resolver tudo que está dentro dos parênteses. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que resolver isso daqui. Nós vamos permanecer o 4, nós vamos permanecer o sinal de mais, permanece o colchete, permanece o 12, permanece esse sinal de menos e resolvemos. 2 mais 5, 7. Resolvi, elimino os parênteses e permaneço o restante. Mais 9, fecho o colchete, igual. Agora, o que nós vamos fazer? Resolvemos o que estava entre parênteses. Agora, nós vamos resolver tudo que está dentro dos colchetes. Então, nós vamos resolver esta parte aqui. Permanece o 4, permanece o sinal de mais. E eu faço 12 menos 7, 5. 5 mais 9, 14. E agora eu resolvo essa adição. 4 mais 14, 18. Posso colocar o resultado aqui ou aqui, onde você preferir. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido com os exemplos e gostado da aula. Se você gostou, deixa aí um gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe essa aula com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.